Se és do Porto, então respira fundo e fica comigo até ao fim, porque o que está prestes a rebentar não é para fracos, não é para distraídos e muito menos para os que só aparecem quando é fácil torcer. Isto é para quem sente o clube no peito, para quem já chorou de raiva e gritou de orgulho, para quem sabe que ser portista é viver no limite, e hoje estamos mesmo no limite. O que se está a passar nos bastidores, o que está a acontecer dentro do balneário, e o que está a ser escondido da massa adepta ultrapassa qualquer lógica, e se achas que já viste de tudo, prepara-te para engolir em seco. Não há espaço para passividade, não há margem para silêncio, e se estás desse lado é porque queres saber a verdade nua e crua. Então deixa já o like, carrega no sininho e não percas nem um segundo, porque isto não é um resumo, não é uma opinião, é a descarga emocional de quem ama este clube acima de tudo. E o que vais ouvir a seguir vai fazer-te duvidar se alguém está realmente ao comando do que se está a passar. Sabes o que mais me custa? É olhar para tudo o que está a acontecer à volta do Porto, ver os sinais todos a apontar para um futuro em grande, sentir que finalmente temos uma estrutura nova a tentar fazer diferente, e mesmo assim, ver que ainda estamos presos aos mesmos medos, às mesmas hesitações, aos mesmos erros que nos têm travado há anos, porque o que está a acontecer com o Diogo Costa é simplesmente inacreditável. Temos a proposta pronta, temos o contrato à espera, temos o sinal claro da SAD de que querem que ele seja o pilar da nova era, líder no balneário, símbolo no relvado, figura maior do Porto até 2030, e mesmo assim, silêncio. 2 semanas de espera. Nenhuma resposta. Nenhuma palavra. Nada. E isto revolta, porque não estamos a falar de um qualquer. Estamos a falar do número 99, do homem que carrega a baliza com uma segurança que há muito não se via, que chegou aos 200 jogos com apenas 24 anos, que está a um passo de entrar no pódio dos guarda-redes mais utilizados na história do clube, atrás apenas de monstros sagrados como Vítor Bahia, Elton, Barrigana e Américo. E mesmo assim, mesmo com tudo isso em cima da mesa, parece que não chega. Parece que ainda há dúvidas. E eu pergunto, dúvidas de quê? Do projeto? Do salário? Da liderança? Da cláusula de 75 milhões que ninguém bateu? Da Premier League que andou a rondar mas não avançou? Dos sauditas que nem sequer tentaram? Ou será que o problema está cá dentro? Porque o que está em jogo não é só dinheiro. É identidade. É legado. É alma. E se nem o Diogo Costa sente segurança suficiente para dizer sim ao Porto, quem é que vai sentir? E o que mais me dói é que esta renovação não é só um contrato, é uma mensagem. É dizer ao balneário que há um líder, que há um rosto da nova era, que há alguém que ficou para nos guiar. Mas neste momento, essa mensagem está suspensa no ar, à espera de um sim que não vem. E no balneário já se sente isso. Já se comenta. Já pesa. Porque os jogadores sabem o que está em jogo. Sabem que se o Diogo Costa hesitar, qualquer um pode hesitar. Sabem que se ele, que é capitão, que é produto da casa, que é símbolo da nova geração, não dá o passo, então ninguém está seguro. E esse ambiente, esse clima de incerteza, esse vazio emocional que se cria quando uma figura como ele fica em silêncio, é perigosíssimo. Porque começa a corroer por dentro. Começa a gerar dúvidas. Começa a destabilizar. E o mais assustador é que isto podia ter sido evitado. Bastava o sim. Um simples sim. E de repente, tudo mudava. Mas até agora, nada. E por isso, meus amigos, se o Diogo Costa disser não, ou pior, se continuar calado, isso vai doer mais do que qualquer venda, porque vamos perder mais do que um jogador, vamos perder uma âncora emocional. Um símbolo. Um dos nossos. E quando se começa a perder isso, tudo o resto começa a ruir. E o que vem a seguir é ainda mais grave. O problema não é só dizer que não. O problema é quem se diz, e quando, e porquê. E neste caso, o que o Porto acabou de recusar pode ser daqueles momentos que, lá mais à frente, vamos olhar para trás e perguntar: como é que deixámos isto acontecer? Como é que ninguém travou? Como é que ninguém viu que estávamos a deitar fora uma oportunidade única de agarrar um talento brutal antes que fosse tarde? Ryan, 19 anos, extremo do Vasco da Gama, uma das promessas mais excitantes do futebol brasileiro neste momento, já com números que falam por si: 10 golos este ano, uma assistência, jogos a sério, impacto real, e tudo o que separava este miúdo de aterrar no Dragão eram 4 milhões. 4 milhões em comissões, pedidas pelos empresários, que a direção achou demais. E eu percebo, acredita, eu percebo, a nova administração herdou um clube em cacos, está a tentar controlar o rombo financeiro que deixaram, não pode cair na loucura de pagar mundos e fundos por promessas, mas ao mesmo tempo custa tanto ver mais uma oportunidade a escorregar pelos dedos. Porque não estamos a falar de um nome inventado pelos jornais,
Não estamos a falar de um vídeo de highlights que enganou meio mundo. Estamos a falar de um jogador que está a arrebentar na América do Sul, que já foi apontado a clubes grandes, que já está com meio mercado em cima, e que ainda assim podia ter sido nosso, podia já estar integrado, a crescer, a ser trabalhado por Farioli, a adaptar-se à nossa cultura, a entender o peso do nosso emblema. Mas não, ficou no Brasil, vai renovar com cláusula de 12 milhões, e em janeiro, amigo, ou pagas mais, ou ficas a ver outro a levá-lo. E é aí que começa a revolta, porque já vimos este filme. Já vimos o Porto a chegar tarde. Já vimos o Porto a desistir cedo demais. Já vimos promessas a tornarem-se estrelas noutros clubes porque alguém decidiu não arriscar. E quando o risco é controlado, quando há lógica por trás, entende-se. Mas quando o risco é emocional, quando deixamos o medo vencer a ambição, isso é o que mais magoa. O Porto sempre foi um clube que chegou primeiro, que viu antes, que apostou quando ninguém ousava, e agora parece que hesita, que vacila, que trava por instinto. E o que me deixa ainda mais desconfortável é saber que não é a primeira vez, e provavelmente não vai ser a última. Porque se recusamos talento hoje, vamos pagar amanhã. E vamos pagar caro. Com pontos. Com derrotas. Com falta de alternativas. Com saudade do que podíamos ter sido. Porque o Porto precisa de qualidade agora, precisa de irreverência, de velocidade, de golo, e este miúdo tinha tudo isso. E eu pergunto, será que ninguém lá dentro acreditou mesmo? Ou será que acreditaram, mas tiveram medo de perder a cara? Medo de apostar? Medo de explicar aos adeptos que por vezes é preciso dar o passo antes do salto? Seja como for, o que está feito, está feito. Ryan ficou no Brasil. Vai crescer, vai valorizar, vai explodir. E quando estiver num palco maior, a brilhar noutro clube, vamos todos lembrar que podia ter vestido a nossa camisola, que podia ter feito parte do nosso futuro. E o que vem a seguir é uma queda ainda mais dura. Quando Frold chegou ao Porto, poucos sabiam o que esperar. Era jovem, 19 anos, vindo da Dinamarca, com ar tranquilo e postura de quem ainda estava a perceber onde se estava a meter. Mas ninguém, nem ele próprio, imaginava que em menos de 2 meses ia estar a viver isto. Um arranque de época onde já é titular, já corre mais do que todos, já é elogiado por tudo o que toca, e mesmo assim já anda com um boné na cabeça para tentar passar despercebido nas ruas. E isto, dito assim, até podia parecer engraçado. Mas não é. Porque quando um jogador novo sente necessidade de se esconder dos próprios adeptos, alguma coisa está profundamente errada. E não é ele. É o clube. É o ambiente. É a confusão instalada. É o reflexo de um Porto que ainda não sabe quem é nesta nova era. O próprio Frold confessou, numa entrevista à seleção da Dinamarca, que está a aprender português, que anda a jogar golfe nos tempos livres para não pensar tanto, que aqui sente uma paixão absurda pelo futebol, muito maior do que alguma vez viveu. Mas também disse que é difícil andar sozinho, que não está habituado a isto, que sente o peso de ser reconhecido em todo o lado. E isto é grave. Porque não estamos a falar de um veterano. Estamos a falar de um miúdo. Um miúdo que devia estar a aprender, a integrar-se, a crescer com calma, e não a carregar o clube às costas. O problema não é Frold ser bom. O problema é ele estar a ser o melhor. Porque se a nossa referência neste arranque é um jogador que ainda nem consegue pedir um café sem sotaque, então alguma coisa está mesmo mal. E não é culpa dele, ele tem feito tudo certo. Dá-se ao jogo, mostra personalidade, entrega-se em campo, assume. Mas está sozinho. Está a ser lançado às feras sem proteção. Porque falta estrutura. Falta comando. Falta liderança dentro do balneário. Falta alguém que lhe diga, calma, estamos contigo, vai passo a passo. E quando isso não existe, o risco de queimá-lo é gigante. E ainda pior, Frold disse, sem maldade nenhuma, que o Porto é um pouco maior do que o Copenhaga. Um pouco. Essa frase devia ter feito disparar todos os alarmes. Porque se ele não sente o peso do emblema, se não lhe explicaram o que é jogar no Dragão, se está a descobrir a grandeza do Porto pelas reações dos adeptos na rua, então a mensagem não está a vir de dentro. Está tudo ao contrário. E isso, para mim, é o reflexo de um clube que ainda não se reencontrou, que ainda não percebeu que está a atravessar um dos momentos mais frágeis da sua identidade. E se não agirmos rápido, se não começarmos a proteger quem ainda quer ficar, quem ainda acredita, quem ainda dá tudo, vamos perder até esses. Vamos perder o rumo. Vamos perder o Porto. Mas do nada, um raio de surpresa.
E quando parecia que já não havia espaço para respirar, quando o ambiente andava carregado de dúvidas, de desânimo, de um cansaço invisível que se senta em cada canto do dragão, eis que alguém se levanta, dá um passo em frente e, sem dizer uma única palavra, mostra ao mundo inteiro o que é ser Porto. E não é um veterano, não é um craque consagrado, não é uma cara conhecida, é um miúdo. William Gomes. Brasileiro. Tranquilo, sereno, com aquela humildade típica de quem sabe de onde veio, mas com uma confiança no olhar que mete respeito a qualquer adversário. E foi ali, no meio do caos, no relvado de Alvalade, rodeado de ódio, de assobios, de provocações, que este miúdo decidiu ser herói. Recebeu a bola, olhou, pensou 2 segundos e mandou um petardo que só parou dentro da baliza. Um golo monumental, um momento de silêncio absoluto num estádio inimigo, um murro na mesa de alguém que não pediu licença para brilhar. E esse golo, que valeu 3 pontos, que calou os que duvidavam, que trouxe de volta um bocadinho da mística portista, foi também o passaporte para aquilo que só os especiais conseguem, o reconhecimento dos próprios adeptos. William foi eleito o melhor jogador da jornada. 63% dos votos. Um miúdo. Repetindo o feito de Borja Sainz na jornada anterior. E isto, meus amigos, isto é sinal de que ainda há chama. Porque no meio da confusão, da incerteza, das decisões que ninguém entende, ver um jogador a assumir, a puxar, a dar o peito às balas, é um alívio, é um renascimento. William não é só mais um, é o símbolo de que o Porto ainda consegue formar, ainda consegue escolher bem, ainda consegue lançar jogadores com fibra. E atenção, ele não se deslumbrou. Não foi à imprensa pedir protagonismo. Não falou mais do que devia. Respondeu com bola no pé, com entrega, com golo. E é aí que mora a esperança. Porque quando os mais novos mostram caminho, os mais velhos têm de seguir. Quando um puto que chegou agora entende melhor o que é o Porto do que alguns que cá andam há anos, então ainda há salvação. Ainda há identidade. Ainda há alma. E isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. É olhar para o ecrã com os olhos marejados porque finalmente alguém nos lembrou porque é que amamos este clube. Não foi pela tática. Não foi pela estrutura. Foi pela garra. Pela coragem. Pela forma como se vive cada segundo em campo como se fosse o último. E William fez isso. Fez isso com 19 anos. E ninguém lhe ensinou. Vem de dentro. Agora é protegê-lo. É não o deixar cair na armadilha dos holofotes. É dar-lhe espaço para crescer, mas também a responsabilidade de liderar. Porque se o tratarmos bem, ele vai devolver em campo tudo o que o Porto precisa nesta fase. Entrega, emoção, alma. E no meio de tudo, este momento vale ouro. Mas o que está prestes a acontecer agora, ninguém está preparado. E quando pensavas que já tinhas ouvido tudo, que nada mais te podia surpreender depois de tantas reviravoltas, de tantos altos e baixos, de tanta instabilidade misturada com faíscas de esperança, rebenta uma bomba. Uma daquelas que não estava nos jornais, que não foi antecipada por ninguém, que não se falou em lado nenhum, mas que mostra, finalmente, que a nova direção do Porto está viva, está atenta e está disposta a agir onde dói mais, no respeito. E a prova disso? A queixa formal que o Porto vai apresentar contra o Sporting pelos objetos arremessados no último clássico. Pode parecer detalhe, pode parecer que é apenas mais uma burocracia, mas não é, é muito mais do que isso. É um ato de coragem. É um murro na mesa. É dizer, chega. Com o Porto não se brinca. Zaidu foi atingido com um isqueiro, Frold e William Gomes também levaram com objetos, mas o que ficou claro foi o silêncio de quem devia proteger os jogadores. E como a Liga não incluiu tudo nos relatórios, como é costume, aliás, o Porto decidiu agir. E não é só uma participação para inglês ver. É com base no regulamento. É com base no artigo que pode, literalmente, fechar Alvalade por 1 ou 2 jogos. E é aí que entra o peso desta ação. Porque não é só pela segurança dos nossos. É pelo respeito. É por anos e anos a levar com provocações, com ódio, com campanhas sujas e a aguentar calados. Desta vez, não. Desta vez há reação. E é aqui que se sente que o Porto está a mudar. André Vilas-Boas prometeu que não ia ser mais do mesmo, e está a cumprir. Está a mexer. Está a proteger os seus. E quando se defende quem dá tudo dentro de campo, quando se vai à luta nos bastidores, quando se diz basta sem medo das consequências, o que se gera é confiança. Confiança de que estamos, finalmente, a recuperar a nossa identidade. A identidade de um clube que não se verga, que não se cala, que não aceita ser pisado, e que responde,
como deve ser quando é preciso. E este fecho, esta atitude, este movimento, fecha um ciclo neste vídeo, porque começamos com incerteza, passamos pela dor, pela frustração, pela nostalgia do que já fomos, mas chegamos aqui, ao fim, com algo que não se compra, não se inventa, não se simula, atitude. E agora és tu que tens de fazer a tua parte. Se sentiste este vídeo no peito, se viveste cada palavra como se estivesses no estádio, se te arrepiou ouvir tudo o que está a acontecer ao nosso Porto, então comenta já, partilha com quem sente como tu, subscreve e carrega no sininho, porque o que estamos a construir aqui é uma bancada viva, um grito coletivo que não pode ser ignorado.